Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre avivamento, né? E vocês podem ver, assim, que eu acabei de acordar, assim, mais ou menos, né? Eu também fiz café e tudo, mas eu quero falar, assim, que eu, na hora, pensei, não, vou fazer o vídeo agora, sabe? Deus me tocou muito pela manhã, quando eu acordei. Eu escutei a música Deus do Avivamento, né? Em inglês, a música em inglês é God of Revival. Então, me tocou muito essa música. E eu vejo assim que o tempo que a gente tá, né? É isso, é buscar avivamento, é buscar Deus. Se você for ouvir pastores sérios, eles vão falar muito sobre Apocalipse, né? Tem um que eu assisto muito que é o Lamartine. Mas eu vejo assim que pra gente subir, né, pra acontecer isso do que fala em Apocalipse, da gente ser resgatado por Deus, da gente ir pro céu, sabe, de Deus levar a gente precisa meu cabelo tá horrível, mas a gente precisa de um avivamento, sabe? A gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Tem muita distração, até na igreja tem muita distração. Mas eu vejo assim que quanto mais a gente vai buscando a Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente busca também no nosso particular, não é somente na igreja, mas também no nosso particular. Porque Deus também quer falar com a gente na nossa casa, Deus quer usar a gente na nossa casa, e Deus também quer encher a gente em nossa casa, sabe? E eu vejo assim que o Espírito Santo não tá limitado. A gente é que tá limitado, sabe? Mas eu vejo assim que a urgência é tão grande que a gente não pode tá limitando o Espírito Santo, sabe? Eu vou só tomar mais um pouco que minha... Então, ontem mesmo, já começou assim ontem, eu vi um filme com meu esposo que falava muito sobre questão de guerras, mas era um filme futurístico, sabe? E já colocando assim, chegou até a colocar presidentes. Mas aí meu esposo falou assim, Ana, mas esse filme foi lá pra 2010, esse filme foi feito em 2010, mas eu falei assim pra ele, tomara que isso não aconteça no nosso tempo. Porque é muito sério, sabe? Isso do que a gente tá passando, né? A gente fica com incerteza tão grande sobre como será o futuro, ou o que vai acontecer, se a gente vai viver algo assim, né? E eu vejo assim que cada vez mais as coisas têm tomado uma dimensão que é algo tão incerto, sabe? E eu vejo assim que até agora nada voltou ao normal. Então, se as coisas não voltou ao normal, eu não consigo ter esperança, né? Não neste mundo. Eu não consigo ter esperança neste mundo. Sendo que, assim, se eu olhasse as coisas voltando ao normal, eu pensaria assim, não. Então, nada vai mudar. Então, as coisas vão continuar como antes. Só que não voltou, até agora não voltou as coisas ao normal, então quer dizer que não vai ser como antes. E a minha maior preocupação é que a gente venha passar algo, como eu vi no filme, que era terroristas entrando em um país, era guerra, era confusão, sabe? Não dava pra viver normalmente em uma casa, era super complicado, assim. O que tinha acontecido antigamente estava acontecendo de novo. Então, a minha maior preocupação é que a gente esteja nesse momento dormindo, sabe? E não acorde para o que Deus quer falar pra gente. E eu senti isso, a gente precisa do avivamento, a gente precisa, sabe, de Deus tocando a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para ir pro céu. E tá pronto também para ir pro céu. Então, eu encontrei uma música, foi a que eu não ouvi muitas, mas a que eu mais gostei em português
Vou colocar aqui pra gente... Deus do Avivamento, o nome. E é mais assim, pra gente buscar a Deus, sabe? Neste momento, assim... Tem muitas músicas que eu não gosto, mas essa é uma das que é pra hoje, é pra mim, é pra Deus falar comigo sobre isso. E eu vou estar colocando em português, espero que você... Eu vou estar adorando agora, sabe? Vou deixar aqui rolando. E espero que você também, sabe, se envolva neste momento, se você puder, cante aí na sua casa, sabe? Pra gente buscar mais de Deus e estar mais perto do Espírito Santo e viver o avivamento que Deus tem pra igreja, certo? Vou colocar aqui. Vemos teu fazer, ó Deus de maravilhas, infinito em poder. O que já foi feito, em maior medida, farás outra vez. Não há muralhas que não possam atravessar, nem montanhas que não possam mover. Tudo é possível. Não há corpos que não possam levantar, nem almas que não possam salvar. Tudo é possível. A escuridão pode iluminar, pode iluminar. Deus do avivamento, a esperança surgiu, a morte ele venceu. Sim, você venceu, Deus do avivamento. Vitorioso levantou e assentado está em teu trono eternamente. Porque meu coração temer, se derrotado está, só em ti vou confiar. Não há muralhas que não possam atravessar, nem montanhas que não possam mover. Tudo é possível. Não há corpos que não possam levantar, nem almas que não possam salvar. Tudo é possível. A escuridão pode iluminar, pode iluminar. Deus do avivamento, a esperança surgiu, a morte ele venceu. E você venceu, Deus do avivamento, Deus do avivamento, Deus do avivamento. Vem desperta o seu povo, vem desperta a cidade, Senhor. Vem desperta o seu povo, vem desperta a cidade. Ó Deus do avivamento, vem derrama, vem derramar. Fortalezas cairão, ouço as correntes no chão. Ó Deus do avivamento, vem derrama, vem derramar. Vem desperta seu povo, vem desperta a nação. Ó Deus do avivamento, vem derrama, vem derramar. Fortalezas cairão, ouço as correntes no chão.
avivamento, vem derramar. Vem desperta o seu povo, vem desperta a cidade. Ó Deus do avivamento, vem derramar. Fortalezas cairão, ou suas correntes no chão. Ó Deus do avivamento, vem derramar. Deus do avivamento, Espero que neste momento você esteja sendo tocado. Espero que neste momento Deus fale com você. Espero que neste tempo também a gente mude postura. Deus tem mais pra gente, sabe? O Espírito Santo tem mais pra gente. E a gente precisa dele, sabe? A gente precisa mais do mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que tudo seja quebrado, né? Tudo que tá errado em nossa vida, tudo que não agrada a Deus, sabe? Tudo que precisa ser mudado pelo Espírito Santo e por Deus também. Que Deus nos leve, sabe? Que Deus nos leve à mudança. Eu vejo isso, que a gente precisa de uma mudança, não somente no natural, mas tem muita coisa que tem que ser mudada no espiritual, e eu vejo assim que isso é para a igreja. Eu não tô falando das pessoas de fora, eu tô falando da igreja. E conforme a gente vai buscando o Espírito Santo, ele vai mudando o que tem que ser mudado, sabe? E hoje, pra mim, o que Deus me tocou foi para isso, foi para abrir meus olhos, foi para me acordar sobre a parte do avivamento, né? Sobre eu olhar para Deus, para isso que Ele quer avivar a gente, que Ele está pronto para avivar a igreja, e eu fui acordada para isso. Meus olhos foram abertos para isso, e muita coisa que eu precisava consertar. Conforme eu vi essa música e conforme eu fui pensando nas coisas, eu vi assim que Deus está no controle de tudo, que diante de nossas limitações, diante do que a gente vê também, que a gente fica... Eu mesmo estava procurando e procuro, assim, questão de referência, sabe? Se você for no meu Instagram, então eu só tenho gente da minha família, e o restante são pessoas assim, as outras pessoas são pessoas da igreja, minha família, e as outras são gente que eu olho como referência, sabe? Como
exemplo para minha vida. E assim, não tem muita gente, porque é isso, assim, infelizmente, neste tempo, neste momento, referência gospel, a gente tem que filtrar bastante, assim. Claro que ninguém é perfeito, mas eu vejo assim que a gente não pode perder tempo, a gente tem que olhar mesmo para Deus, a gente tem que olhar mesmo pro Espírito Santo, porque senão a gente perde, entendeu? Senão a gente perde o avivamento que Deus quer fazer com a igreja. E isso tem a ver sobre a gente ser abençoado neste tempo, e também tem a questão de a gente estar preparado para o final dos tempos. Porque eu não consigo, na minha cabeça eu não consigo ver a igreja sendo arrebatada sem avivamento. Então, Deus quer primeiro preparar a igreja. Avivamento é para isso, é para preparar a igreja para ir para o céu. A igreja não vai de qualquer jeito. Então, e conforme tem esse avivamento, eu vejo assim que o próprio Espírito Santo vai tratando o que precisa ser tratado. Não precisa eu apontar aqui defeitos, ou não preciso ficar falando o que tem que ser mudado na sua vida, mas o próprio Espírito Santo vai tocar você, vai mostrar para você, vai te fazer lembrar das coisas que precisam ser mudadas na sua vida, sabe? E muitas das vezes, pelo menos comigo, assim, eu achava que eu estava certa, só que com essa música veio tanta coisa, não somente na questão de pensar no avivamento, mas também na parte de purificação, sabe? Purificação, não somente a questão, assim, que muita gente fala, santidade, mas também purificação de pensamento, não somente a questão do corpo com os olhos humanos, mas uma purificação de coração e de mente, que Deus não olha somente para o corpo, Deus olha para o todo. E é isso que hoje com essa música, né, Deus falou comigo, foi muito tocada. Deus falou de uma forma diferente, não foi assim audível, não foi por meio da palavra, foi por meio dessa música, e o próprio Espírito Santo foi me tocando. E eu sentia no meu coração, e ainda sinto isso, sabe, de buscar o avivamento, de cada vez mais estar perto de Deus. E eu vi assim que Deus tem a solução. Diante do que a gente vê, as coisas erradas que estão acontecendo na igreja, o Espírito Santo tem a solução. E é por meio do avivamento, que vai acontecer purificação, santidade, que as próprias pessoas vão olhar para si e ver assim, eu não posso continuar assim, porque não está agradando a Deus, eu tenho que mudar, ou então ela vai ser levada para pedir perdão para Deus, sabe? E por aí vai. O próprio Espírito Santo vai falar de forma particular, porque cada pessoa tem que ser tratado de forma específica. Então, conforme o que eu fui tratada, não quer dizer que é o que você está passando, você pode estar passando por outra coisa. E hoje foi muito interessante, hoje foi muito especial. Hoje eu não quis me preparar, sabe? Eu já quis fazer o vídeo quando fui tocada, porque eu falei, não, se eu deixo pra me preparar tudo, eu vou perder o mover, eu vou voltar de forma diferente aqui pra vocês. Então, eu quero liberar o quanto antes desse vídeo, espero que abençoe a vida de vocês. E eu vou estar, aqui é só o começo, sabe? Mas é isso, precisamos de avivamento, a gente precisamos buscar o Espírito Santo. Ele está esperando, sabe? E a gente tem que também levar o nosso corpo para Deus, porque senão a gente passa um dia comum, normal ou rotineiro, sabe? Mas Deus tem coisas especiais para cada dia, tem uma palavra específica para cada dia. E hoje eu não trouxe a palavra da Bíblia, eu não vim com algo assim preparado, mas
é especial para mim porque Deus não, como eu falei, se você viu o último vídeo que eu enviei aqui, eu falei sobre não termos medo. E aí hoje Deus vai e me toca sobre a questão do avivamento, porque Deus não quer que a gente tenha medo, mas Ele quer nos deixar cheios, sabe? Cheios do amor dEle, da presença dEle. Ele não quer que a gente passe esse tempo de qualquer jeito ou de forma vazia, sabe? É algo... Não é somente a palavra, mas sabe é a presença, é algo vivo. Não é somente algo que você possa ver, mas é algo que mexe com o teu espírito, é algo que Deus quer depositar na gente, né? Como fala, pour out, colocar, né, o Espírito Santo dentro de nós. Isso fala na música, né? Enche-nos, então é isso. É sobre sermos cheios do Espírito Santo, é a gente sentir o Espírito Santo e a gente mesmo se mover por meio do Espírito Santo. E eu tava até conversando com meu esposo e a gente tava falando sobre a questão de ministério, né? E aí, sobre a questão do ministério, ele falou algo interessante pra mim, que ele falou assim: eu não quero me mover simplesmente por me mover, ou eu não quero começar a obra sem o mover do Espírito Santo. Ele falou algo assim, sabe? E hoje eu fui levada, assim, tava procurando músicas, e aí aqui eu escutei, né? Eu tinha escutado outras músicas, mas não tava sentindo o mover do Espírito Santo. E aí quando eu coloquei essa, eu vi, não, Deus quer falar algo pra mim sobre isso. E essa música, eu vejo assim que é uma abertura pra gente buscar mais do Espírito Santo, pra gente buscar mais do avivamento de Deus, porque Ele não quer simplesmente me usar. A visão deste canal não é somente pra mim, sabe? Eu quero ajudar outras pessoas pra elas serem usadas pelo Espírito Santo. E aí, eu vejo assim que a gente não pode perder tempo, sabe? Eu tava perdendo tempo. Então, eu vejo assim que quanto antes a gente buscar o avivamento, quanto antes a gente buscar mais de Deus, Ele vai nos dar, sabe? A gente vai, busca e Ele acaba abençoando a gente com isso. Então, é isso, gente. Eu vou parar o vídeo por aqui, mas, sabe, tem mais. Tem muito mais. Aqui é só um pouquinho do que Deus quer fazer, sabe? E o mais interessante que eu vejo diante disso tudo, sabe? Diante do mundo, da igreja, diante de tudo o que a gente tá em volta, sabe? Então, ainda assim, diante disso tudo, Deus quer nos usar. Deus quer usar a igreja. Deus quer levantar pessoas que estão no mundo para o reino dele, para ir para o céu, para estar junto com ele, sabe? Incrível que tem alguns artistas brasileiros que eu vi que estão aceitando Jesus, né? Que estão, isso assim, como posso falar, estão mudando de vida. Então, Deus está se movendo, mas sobre a gente, sabe? Eu vejo isso, que Deus quer fazer algo diferente. E que a gente não limite o Espírito Santo, que a gente comece a pensar conforme o que Deus quer que a gente pense, sabe? Porque Ele quer fazer algo diferente. É algo assim que a Bíblia vai falar sobre isso, sobre quem nós somos, sobre o nosso ministério, sobre até questão de trabalho, porque eu estava em um caminho que eu pensava que era o caminho certo, e aí depois eu vejo que não, sabe? Que não era o caminho certo, que não estava me deixando feliz,
que eu me sentia mal. Então, há poucos dias eu tava nesse dilema, né? E eu ainda tô nessa luta, né? Mas hoje veio sobre essa música me ajudou muito. Sobre a questão de olhar para Deus, não olhar para números, não olhar para pessoas, não olhar para os lados, sabe? Mas olhar para o céu. Deus quer que a gente olhe para Ele. E o mais importante é isso, é a gente estar cada vez mais perto dEle. Ele quer abençoar a nossa vida por inteiro e também com o avivamento, com o mover do Espírito Santo, a gente vai abençoar outras vidas da forma que Ele quer. Não vai ser como a gente pensa, como a gente quer, ou como a gente imagina que é o melhor, sabe? E aos poucos, Deus tá me mostrando diferente, sabe? Como, por exemplo, quantas vezes eu errei com Deus, sabe? E na hora que eu voltava, não, tô no caminho errado, tô fazendo um vídeo errado, tô fazendo um vídeo que Deus não queria que eu fizesse esse vídeo, eu acabei fazendo, sabe? Coisas assim, em detalhes específicos. E aí, na hora que eu voltava pra Deus, Ele me tratava, sabe, com amor. Ele vinha com o Espírito Santo de forma suave. E quando eu pedi perdão também, né, algo que... E eu tô falando de detalhes, não é... Tô falando de coisas que... Um vídeo, sabe, gente? Um vídeo que acabei fazendo que não era pra fazer. E aí Deus... senti que não era de Deus, acabei enviando. E... Na hora que eu fui pedir perdão, o Espírito Santo me tratou com tanto amor, sabe? Me tocou com amor. E aí eu parei pra pensar assim que, nossa, quando a igreja, ela tá assim, quando ela quer mudar de postura, ela tá no erro, mas ela quer mudar de postura. Será que a gente tá tratando o outro como Deus, sabe? E aí isso me mexeu, porque se alguém tá no erro, no engano, ou então, não é somente pecado, mas se você olha coisas específicas, quando eu falo assim, pecado, porque as pessoas só olham assim, traição. Não, tô falando assim, quando você ouve uma pessoa, por exemplo, gospel, que tá cantando uma música que não agrada a Deus, que não tem Deus nessa música, sabe? E aí você vê, poxa, ela não tá cantando pra Deus, eu não tô sentindo o Espírito Santo. Então, ela se arrepende, a gente não pode colocar mais peso. A gente tem que saber liberar perdão rápido, sabe? Porque é essa experiência que eu tive com Deus. Que quando eu me arrependi, que quando eu falei pra Deus sobre isso, sobre um vídeo que eu tinha enviado aqui, que não era o que Deus queria. E aí, Deus me tratou de uma forma, com tanto amor, sabe? Que eu olhei assim, será que a gente tá tratando o outro como Deus nos trataria, ou como nos trata também? E assim, vamos buscar cada vez mais o Espírito Santo, porque Ele vai falar, sabe? Eu não preciso falar aqui assim, é isso que eu tenho visto. A gente só precisa estar cheio do Espírito Santo, a gente só precisa buscar a Deus, no nosso particular também. Se você vai para a igreja e olha os erros, ou então, sabe, quantas vezes eu queria mais palavras, só que aí acabou não vindo muita palavra. E aí, assim, tem muitas coisas que a gente acaba olhando assim, não é como a gente espera, não é como a gente quer, não é exatamente, né, conforme o nosso modelo, ou então o que está no nosso coração. Mas o Espírito Santo vai tratar. O Espírito Santo vai mudar, sabe? E conforme tem um avivamento, tudo vai ser mudado, todo erro vai ser caído por terra, sabe? Postura vai mudar. Se a pessoa não muda, eu não quero nem pensar, né? Mas minha esperança é que
muitos vão mudar, sabe? Por isso que a gente tem que ter cuidado sobre julgar os outros, porque muitos vão mudar. Muitos vão mudar conforme o avivamento, conforme acontece o avivamento. E muitos também que estão no mundo vão mudar. Então, é isso, gente, que a gente seja mais um canal, mais um meio, sabe? Para a pessoa estar mais perto do Espírito Santo, para a pessoa sentir o amor de Deus, sentir o Espírito Santo, que a gente seja um meio para isso. E não para as pessoas olharem e não ver Deus na gente, sabe? Que tenha mais Deus, que tenha mais o nome de Jesus do que religião, que tenha mais a pessoa de Jesus do que simplesmente religião. Que o mais importante é isso, sabe? O mais importante é ter o nome dele, o mais importante é o nome dele ser exaltado do que o nosso nome, sabe? E é isso, gente. Tem muito mais, mas eu quero ficar por aqui. É algo assim que eu já tinha ouvido. A questão do avivamento, eu já tinha ouvido muitas pessoas têm se levantado aqui nos Estados Unidos, né? E falado sobre isso, sobre a questão do avivamento. E tem uma mulher mesmo que eu sigo e ela vai pra rua, ela prega na rua, ela ora pelas pessoas e ela fala sobre isso também, né, do avivamento, e ela quer isso, ela quer ver o mover, e ela falou até que tá esperando, tem anos, sabe, mais de 5 anos parece, que ela espera por isso, pelo avivamento, e uma promessa que deu pra ela sobre isso. Sabe, quando que não tinha, assim, dentro de mim ainda assim, ficava confusa, eu meio que não entendia, e por que falavam isso? Assim, eu não tinha entendimento aqui, né? Mas hoje veio um entendimento aqui no meu coração. Eu acho que o mais importante é vir um entendimento pra você aqui dentro, do que aqui, sabe? E espero isso, eu espero que pessoas sejam ativadas, que venha um entendimento pra vocês aqui. Se ficou confuso pra vocês, eu não sei, mas eu vejo que é normal, que o próprio Espírito Santo vai falar com você sobre isso. E isso, gente, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe vocês.